aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês a história Casamento para um, da autora Ela Maíse. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E como eu disse para vocês, hoje estou trazendo Casamento para um, que tem 564 páginas. Nessas 564 páginas, eu vou apresentar para vocês a Rose. A Rose, ela tem 26 anos. Ela foi morar com seus tios quando ela tinha apenas 9 anos de idade, no qual seus pais faleceram e eles a recolheram. Ela é muito agradecida, porque assim ela acabou não indo para um orfanato. Porém, esse acolhimento não foi aquele acolhimento assim, por realmente gostar daquela criança, e sim para fazer uma ação social. Porque como eles são muito ricos, eles acabavam usando a Rose para poder levá-la em evento e contar a triste história da garota, dizendo, olha, nós a salvamos. Porque amor, carinho, atenção, como era dado aos filhos, para ela foi muito pouco. Ela cresceu sabendo o seu lugar dentro daquela família, só que ela teve ali a oportunidade de realizar o seu sonho, que era abrir uma cafeteria. Porque o seu tio colocou ali em testamento que se acontecesse algo a ele, o estabelecimento a qual ela estava se preparando para abrir uma cafeteria seria dela. Dela não, diga-se de passagem, que ela estava namorando, estava indo ali para um noivado, e o tio dela colocou uma cláusula nova no testamento, dizendo que se acontecesse alguma coisa com ele, aquele estabelecimento não seria dela, mas sim do marido dela. Porque na época ela namorava o Joshua, que era um cara que o tio dela aprovava. Então ele acabou incluindo essa cláusula. Quer dizer, nem no momento assim da morte dele, ele pensou nela, porque ele deixou o estabelecimento para o noivo. Porém, uma semana antes de acontecer uma tragédia com os seus tios, o Joshua simplesmente decide acabar tudo com ela. Sem explicação. Simplesmente resolve subir. E logo, na semana seguinte, o tio dela sofre um acidente e vem a falecer. Ela sabia, gente, que ela não tinha direito a nada, porque ela viu isso no testamento, então ela entendia que assim, o sonho dela tinha ido para água abaixo, que tudo que ela gastou, todas as economias dela, que ela gastou, começando a reformar o local, comprando todo o imobiliário que ela precisava, ia ser jogado fora, porque ela não tinha onde abrir esse local, porque o primo dela, que seria o responsável por administrar parte da fortuna, não daria a ela o direito de estar usando esse espaço. Então, a única coisa que ela podia fazer era buscar um emprego e tocar a vida. Só, gente, que assim, ela foi chamada no escritório de advocacia, no qual ia ser lido o testamento. Porque esse escritório cuidava de todas as situações burocráticas do tio dela. Chegando lá, ela se depara com Jack. Jack tem 31 anos. Jack é aquele homem que exala poder, aquele homem másculo, aquele homem carrancudo. Gente do céu, adoro um homem carrancudo, homem com cara de mal, que você olha para ele e fala, meu Deus, o que aconteceu? Porque o bicho tá de mau humor. Ele é assim. Quando ele vai conversar com a Rose, então ela já começa a dizer, olha, eu não sei por que eu tô aqui, você tá perdendo seu tempo, porque eu sei que eu não tenho direito a nada. Ele começa a dizer, eu sei muito bem quem é você, eu sei muito bem da sua situação, sei muito bem o que tá no testamento, e por isso eu quero te fazer uma proposta. Case-se comigo. Ela fica meio assim, mas o que você vai ganhar? Ele falou assim, eu vou ganhar o prédio, né? Eu vou ganhar o local, né? Então, para mim é muito interessante. Mas depois nós vamos descobrir que tem algo a mais por trás disso tudo. Ele não está interessado só naquele espaço que ela vai abrir a cafeteria. Gente, a Rosa, ela é muito, gente, ela é muito divertida. Porque ela é aquele tipo de pessoa que ela vai falando, a outra pessoa não tem muito o que falar com ela, porque ela não deixa. E ela começa a dizer para ele que ela não tá entendendo, né? Por que ele tá fazendo isso? Ele fala que é para ajudar, ela fala, não é uma simples ajuda. Tem mais alguma coisa? Ele fala, olha, eu preciso saber a tua resposta. Ela fala, não, eu vou pensar ali. Não, eu preciso agora, porque eu preciso resolver com o seu primo como vai ficar. Aí é onde ela fala, ele não vai acreditar que eu tô noiva. Ele não vai acreditar, assim, que eu mal saí do relacionamento, já fui pra outro. Não, ele vai, deixa isso comigo. E ali, sob pressão, ela acaba aceitando.
Não é tão fácil, porque o primo dela fala que vai contestar o testamento, o primo dela fala que não vai aceitar, mas mesmo assim ela dá continuidade e ela se casa com o nosso Jack. O casamento é hilário, porque só tem ela, tem o Jack, mas o motorista, que é ali quem acaba servindo de testemunha, ela faz uma coisa ali que misericórdia, gente. Olha que ela olha para ele tá trincando os dentes de raiva e ela fala, lascou tudo agora, né, gente? Mas vambora, tem que casar, vamos casar. Eles acabam se casando. Ele passa um período fora após o casamento, fazendo com que ela se sinta mal. Porque ela sabe que é um casamento por contrato, ela sabe que esse casamento tem um prazo de validade a ser cumprido. Mas mesmo assim ela se sentiu desconfortável de estar sem ele logo após dizer o sim. O mais divertido dessa história é que assim, quando ele volta de viagem, então eles vão interagir, ele volta, ele vê que ela não está no apartamento dele, como ele havia ordenado, ele fica louco da vida, ele vai atrás dela, chegando lá, ele vê como ela tá cansada, porque, gente, ela tá sozinha, reerguendo aquele lugar, pintando, organizando, e ele acaba ajudando ela em vários momentos. E isso que me deixa intrigada, porque se ele queria casar com ela só por conta do espaço, passar para ele, né, aquele prédio passar para ele, não tinha por que ele ficar tão próximo dela, não tinha por que ele ajudar ela todas as noites. Ele ia buscar ela todas as noites, ajudava pintando, ajudava arrumando coisas, ele ajudava com todos os detalhes. E ela me lembra muito a mim em certas ocasiões, porque ela fala demais. Ela é aquela pessoa que fala. E o nosso Jack não. Ele é aquele um que vive franzindo a testa, ele é aquele um que mostra que não gostou das coisas logo de cara, ele é aquele um muito calado. E quando ele chega lá, que eles começam a trabalhar, né, e ela pergunta assim, como foi seu dia? Ele responde a mesma coisa. Ah, foi cheio de coisa para fazer, cheio de reuniões, acabou. E ela fica esperando ele perguntar alguma coisa para ela. Ele não pergunta. Daí ela pergunta para si mesma. Fala assim, Deus, como foi seu dia? Como é que tá, né, sendo para você? Você tá muito cansada de estar fazendo tudo sozinha? Como tá a sua expectativa para poder inaugurar a sua cafeteria? E ele fica olhando assim para ela e fala, que isso? Ela fala, estou conversando com você. Como você não responde, eu mesmo respondo pra gente ter um diálogo, né? Então, isso é muito divertido e ela faz muito isso com ele ao longo da história. Outra coisa assim que ela fica babando, e eu acho que eu também ficaria babando, é que quando ele vai ajudar ela, ele tira o paletó, que ele sempre tá impecável, né? E ele começa a arregaçar as mangas. Isso pra ela, gente, é a mesma coisa que estar assistindo um pornô. Ela fica assim, admirada, babando aquele homem. Porque ele é forte, ele é másculo, né? Ele é aquele homem assim que quando você olha, você fica babando e fala, Deus me livre, mas quem me dera se eu estivesse do meu lado? Aí regaçando as mangas, mostrando o braço, ela fica assim, louca. Ao ponto, gente, vou dizer pra vocês, como ela mesma diz, ela fica com a calcinha molhada. Então, isso vai se repetindo muitas vezes. Ela fica contando todos os dias, quando eles vão dormir, e ela fala, número de vezes que o Jack sorriu, nenhumazinha, nem começou. Então, ela conta muito isso. A história vai desenrolando, no qual você vê a cumplicidade entre os dois, você vê como ele vai mudando o jeito dele. Ele é um homem que odeia mensagem, odeia ficar ligando, mas ele passa a responder as mensagens dele e anseia por esse momento. Então, começa a construção do relacionamento dos dois. Vai ter a situação no qual eles já estão um pouco assim, mais íntimo no quesito de se tocar. Porque como ele leva ela em jantar beneficente, como ele leva ela para jantar com sócios a qual ele pertence do escritório de advocacia, então ele acaba tendo que tocar ela, ele acaba tendo que dar um beijo nela, ou na testa, ou no rosto. E ela, por incrível que pareça, ela começa a conduzir para que esse beijo fique um beijo mais verdadeiro, que comece a ter beijos na boca. E não esse de, ai, no rosto, ai, na testa. Não, gente, ela quer algo mais. E assim eles começam a ter, então, essa interação, essa intimidade. Porém, ela acaba descobrindo que ela está com uma doença e isso faz com que ela peça desculpa a ele, porque ela não vai conseguir cumprir o contrato, que é sair com ele em vários lugares, cumprir uma agenda que eles haviam combinado. Mal sabe ela que essa agenda só foi assim uma desculpa para que ele estivesse mais perto dela, porque ele não precisa realmente disso, porque ele é aquele homem totalmente antissocial. Ele não faz questão de ir lugar nenhum. Ele está indo agora para poder ficar mais perto dela. E ele fala que ela não tem que pedir
pedir desculpa por conta disso e que não importa nenhum evento, o que importa é a saúde dela. E é lindo a forma que ele age com ela, desde o primeiro momento que ela percebe que tem alguma coisa até o momento que vai se resolver tudo. Então, depois desse acontecimento todo, eles decidem que, assim, não vai ter mais contrato, que não vai ter mais um prazo de validade. E sim, que agora eles vão fazer o quê? Eles vão viver realmente como um casal. Que o casamento deles se torne real. E isso inclui, gente, claro, óbvio, o momento tão esperado, tão aguardado por ela, que é o momento de fazer amor, de fazer sexo, ou qualquer outra coisa, desde que ele esteja dentro dela. Porque eu vou dizer pra vocês, gente, que a bichinha, ela tá no fogo. Ela tá no fogo. Ela tá assim, desesperada para poder tocar aquele homem, para poder sentir aquele homem em todas as partes do corpo dela. Porque como ela fala, né? Ela fica olhando ele daquele jeito, o beijo é intenso. Imagine o restante, porque deve ser maravilhoso. Aí ainda fala, se ele for ruim de cama, né? Pelo menos eu vou conseguir ficar longe dele. Agora, se ele for bom, porque eu acho que ele vai ser mais difícil ainda. Porque quando eles se entregaram a essa paixão, então estava muito recente ali a situação entre eles e eles ainda não tinham conversado para tornar real a relação deles. E o primeiro momento deles, eu digo para vocês que foi espetacular. Porque, gente, ela tentou muito ele ainda fala assim, calma, vamos com calma. Ainda a gente tem 5 dias, não? Já conversei com o médico já liberou. A gente tem que ir com calma, mas a gente pode fazer. Ele, então tá, se é isso que você quer. Aí eles vão lá interagindo. E ele pensa muito nela, então ele dá prazer pra ela primeiro, pra depois chegar aos finalmente. E no momento, gente, que ele tira toda a roupa, que ele fica nu na frente dela, que ela olha tudo aquilo, e ela fica espantada, gente, porque no momento que ele fica nu, então, bate no umbigo. Então, quer dizer, 23 centímetros, gente. Ela regala os olhos, óbvio, né? Porque o negócio ali é o monumento. Mas mesmo assim, ela fica louca para poder, como ela mesma diz, sentir o gosto dele e ter ele sobre ela. Então, esse momento deles é muito lindo, é muito fogoso. Vocês vão precisar do leque, sim, porque a autora ela vai detalhando ali de como é feito. Só que nem tudo pode ser perfeito, só que as coisas têm que acontecer, e até esse momento a gente não sabia o real motivo dele estar se casando com ela, e aí chega o momento dela saber. E o pior, o ex-noivo dela aparece na história, o ex-noivo dela retorna dos mortos para poder dizer a ela que ele tinha algo muito importante a dizer sobre o marido dela. E quando ele conta o real motivo de tudo como aconteceu, ela fica muito chateada. Foi nobre o motivo? Foi. Cara, uma mulher, eu acho que ficaria assim, lisonjeada por saber que um homem, que ela não conhecia, fez tudo aquilo por ela. Porém, a mágoa ficou por conta dele não ter contado para ela o que aconteceu desde o começo. Por ele ter sido frio com ela desde o começo, por ele ter mantido distância dela, ou pelo menos tentado manter distância dela. Que é o que ele fazia. Por isso que ele era rude, por isso que ele acabava tentando se afastar. Porque ele não queria criar esse vínculo com ela, ele não queria se apaixonar por ela. Então a mágoa dela foi evidente. Então ela foi lá, ela bateu de frente com ele, ela deixou claro o que ela estava pensando e ela finaliza falando uma frase que, putz grilo, por mais que ele falou, eu merecia isso, doeu demais. E aí ele vai ter que ver como é que ele vai poder não só reconquistar essa mulher, mas reconquistar a confiança dela. Que daí, gente, vocês vão ver como ela é uma pessoa que realmente ela consegue mudar qualquer pessoa que esteja do lado dela. Porque aquele homem carrancudo, aquele homem mal-humorado, aquele homem intenso em todos os sentidos, ele se rende àquela menina simples, ingênua, linda e tagarela. Então, eu vou deixar vocês com Casamento para Um, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito, que vocês vão adorar, e principalmente o desfecho, como foi feito. E assim, eu já tenho a agradecer a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!